Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live do circuito de lives desenvolvido, criado pela Mind Key Empreendedorismo, sobre a regência, sobre a parceria de trabalho do Igor Ferreira, grandíssimo advogado e parceiro amigo, e minha, desse humilde servo que aqui está diante de vocês, Kennedy Torres, com o objetivo, mais uma vez, de procurar trazer um pouco de conhecimento, trazer um pouco de oportunidades para que a gente possa crescer e evoluir cada vez mais. E aproveitando para fazer um resgate, né, do que nós fizemos ontem. Ontem foi a abertura do circuito de lives, onde eu e o meu parceiro Igor fizemos aí uma explanação, apresentamos um pouco do que é a MindKey, essa empresa incrível aí de transformação de vidas, de desenvolvimento de pessoas e de suporte e desenvolvimento empresarial. E também junto com isso a gente fez uma apresentação dos cinco pilares que sustentam essa magnífica organização. Temos o quê? O primeiro pilar, que foi a representação da inteligência emocional, que foi demonstrada e apresentada através do meu amigo, meu companheiro aqui, o Cacto Júnior, que daqui a pouco vai conversar um pouquinho mais com a gente. E aí depois nós tivemos a segunda inteligência, vamos ver se você lembra. Tá lá na primeira live, mas eu vou resgatar rapidinho para você aqui. A segunda inteligência, inteligência financeira, relacionada à bússola. Como é que a gente cria ou constrói a direção dos resultados para que as finanças sejam um potencializador cada vez maior do desenvolvimento da nossa empresa e do desenvolvimento da nossa vida. Terceira inteligência foi a inteligência jurídica. E aí o nosso querido Igor falou muito bem disso, deu uma pincelada mais aprofundada, onde nós fizemos a correlação com a lupa. E ele mostrou para a gente exatamente o quê? Como é que eu preciso me aprofundar muitas vezes para enxergar coisas que aparentemente não estão tão visíveis assim e precisam estar fundamentadas e precisam garantir o quê? A segurança jurídica, a estabilidade jurídica que toda pessoa e toda empresa precisa ter. A quarta inteligência que nós conversamos foi a inteligência artificial, onde a gente pediu o auxílio aqui da Siri e depois pedimos o auxílio também da Alexia. Só que nenhuma das duas nos respondeu. Elas preferiram se omitir. Mas, de qualquer forma, para a gente perceber o quê? Que muitas vezes a tecnologia ela pode estar próxima, necessariamente não está disponível. E aí a gente precisa dominar, inclusive, essas ferramentas de forma estratégica para poder potencializar os resultados de forma mais rápida e eficiente. E a nossa quinta inteligência que nós abordamos ontem foi o nosso quinto pilar, inteligência espiritual. Sem um propósito de vida, sem valores éticos, sem todo esse referencial da espiritualidade, do propósito de vida, dos objetivos claros e de forma que seja saudável, que todas as pessoas ganhem, que todas as pessoas envolvidas estejam de fato sendo beneficiadas, a gente consegue potencializar. E aí, só para a gente entender, se essas cinco inteligências não estiverem muito bem integradas, concatenadas, articuladas, é lógico que é como se o nosso corpo humano ele tivesse faltando algum membro. E aí a gente precisa, de fato, cuidar para que isso não aconteça e que seja atingido o melhor equilíbrio possível. Mas vamos avançar logo aqui. Já fiz a primeira introdução aí, agora a gente vai iniciar a nossa live de hoje falando um pouquinho sobre inteligência emocional. E aí, trazer para vocês aqui o Cacto Júnior, que vai dizer para a gente o quê? Que a inteligência emocional é a habilidade de reconhecer, compreender e gerenciar as próprias emoções
e as emoções das outras pessoas também. Se a gente não tem essa capacidade de cuidar de si, cuidar das próprias emoções, a gente vai ter muita dificuldade também de se relacionar e cuidar das emoções dos outros. E aí tem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração nessa aplicação ou nessa gestão da inteligência emocional. Primeiro é tomada de decisões. Quanto melhor nós conseguimos gerenciar nossas emoções, melhor vai ser a qualidade das decisões que a gente vai tomar. Depois, a gente precisa aprender a lidar com o estresse. De certa forma, estamos a todo momento sofrendo um bombardeio de estímulos e, diante disso, a tendência é que nosso estado emocional ele esteja constantemente oscilando. E aí, num momento de maior tensão, consequentemente, a gente pode explodir. E aí, para prevenir isso, precisamos aprender a administrar esse estresse. Próximo ponto, cultivar relacionamentos. Quanto mais a gente consegue cultivar os relacionamentos, aliás, dicas de passagem, um dos principais fatores que desestabilizam a vida individual e a vida organizacional são os tipos e a qualidade dos relacionamentos estabelecidos. E o próximo ponto, né, que a gente precisa considerar dentro dessa perspectiva da inteligência emocional é o que? Motivação. Como é que eu mantenho a minha motivação? Será que eu estou animado? Será que eu estou satisfeito? Será que precisa ajustar alguma coisa? Será que eu tenho consciência de que eu preciso mudar? E aí a gente vai aprofundar um pouquinho isso agora. Então, nessa jornada aí, é importante a gente fazer o quê? A gente precisa entender que uma planta, ela só floresce se ela for muito bem cuidada e ela dispor dos elementos que ela precisa para esse desenvolvimento. Da mesma forma, é uma pessoa. Se nós não tivermos à nossa disposição ou não desfrutarmos de determinados recursos, é lógico que isso vai interferir diretamente nos resultados. Que resultados que você está falando? No relacionamento amoroso. Será que eu não dominando adequadamente, eu não conhecendo adequadamente as minhas emoções, eu corro o risco de comprometer esse resultado, esse relacionamento? É possível. Será que dentro da empresa, eu não sabendo administrar o meu estresse, eu posso comprometer o resultado da organização, o meu papel e a minha importância lá dentro? Fica a reflexão. Então, avançando aí. Primeira coisa que a gente precisa observar, né, usando o Cacto Júnior aqui como referência, né, é esse recipiente preto, né, no qual ele está inserido. Que a gente pode entender esse recipiente como o quê? Como um solo fértil, como o espaço, entendeu? De onde ele vai ser plantado, onde ele vai se acomodar para a partir daí ele passa a fazer parte do espaço, o espaço passa a fazer parte dele e nessa composição é que o desenvolvimento, é que a mágica acontece, né? Para a gente poder perceber o quê? Que esse vaso, que esse solo fértil, ele está diretamente relacionado à nossa autoconsciência. Quanto mais eu estiver consciente da minha condição, do lugar em que eu estou, do ambiente que eu frequento, das minhas relações, do que me incomoda dentro desse espaço, do que eu preciso nesse espaço para que eu possa buscar cada vez mais estabelecer um equilíbrio, cada vez mais olhar para mim mesmo e nesse olhar eu conseguir suprir as minhas necessidades, mais eu estarei próximo dessa inteligência tão almejada, tão falada que é a inteligência emocional. Se a gente for pensar nisso em relação aos negócios, onde a empresa está inserida, qual é o ambiente de relações ou de trocas ou de negociações que ela está desenvolvendo, quem são os parceiros estratégicos, quem são, de repente, os concorrentes, quem são as pessoas internamente que podem contribuir cada vez mais, que podem entregar cada vez mais, quem são as pessoas externamente ou os núcleos externos que precisam desenvolver
ou melhorar essa qualidade das relações e, consequentemente, melhorar a parceria para que todos ganhem. Tudo isso está diretamente relacionado a essa primeira parte aqui, solo fértil, autoconsciência. Vamos ver aqui o nosso grande parceiro Igor. Boa noite, Igor. Seja muito bem-vindo aí, juntamente com todos os outros internautas. E aí está trazendo uma mensagem para a gente aqui, dizendo o seguinte: consideramos dentro da didática da Mind que as inteligências, uma tem relação ou correlação com a outra. Com certeza. A gente pode até pensar, Igor, na seguinte possibilidade. O corpo humano ele precisa, e ele tem vários sistemas que só funcionam, né, a totalidade para funcionar, ela precisa desses sistemas integrados. Então, se o sistema nervoso não estiver integrado e funcionando diretamente em relação e correlação com o sistema digestivo, a gente já vai dar um tilt aí. Então é importante que a gente entenda que as 5 inteligências, elas precisam estar conectadas, elas precisam, aproveitando a autoconsciência aqui, a gente precisa ter a consciência delas para poder utilizá-las da melhor forma possível e atingir os melhores resultados que a empresa precisa. E aí, avançando, próximo item, raízes fortes. Então, olha só, eu tenho o ambiente, né? Eu tenho solo fértil, então a tendência é que com esse solo fértil, seja bem-vindo, meu grande irmão Jonas, é uma grande satisfação também tê-lo aqui entre nós, viu? E aí o segundo ponto é exatamente esse aí, solo fértil. Uma pessoa, uma planta, uma empresa, estando ou tendo um solo fértil, ela vai ter uma capacidade, um potencial maior de germinação. E, consequentemente, com isso, as raízes elas vão estar muito mais fortalecidas, elas vão começar a se ramificar e se multiplicar de uma forma muito mais potencializadas. Para a gente poder correlacionar o quê? Que as raízes têm uma relação direta com um outro elemento da inteligência emocional, que é o autogerenciamento. Quanto melhor eu conseguir gerenciar os espaços, a multiplicação, a expansão, as minhas ações, mais eu estarei no controle dessa máquina, no controle humano, no controle das emoções, no controle da empresa, dos negócios, da organização e, consequentemente, eu terei um norte muito mais definido e os recursos e a canalização da energia mais direcionada para atingi-lo. Vamos em frente aqui. Próximo item agora é: eu já tenho o solo, eu já tenho as raízes, agora o Cacto Júnior está me dizendo aqui no ouvido, está buzinando aqui, que o próximo item são a água e os nutrientes. E essa água e esses nutrientes, eles precisam ter o mínimo de condição, né? Se tiver contaminado, como é que faz? Como é que cresce? O que vai acontecer com as raízes? Será que vai também danificar o solo? Então os nutrientes vão ficar fracos, não vão garantir a sustentabilidade necessária, e essa água não vai ter o quê? Ou não vai oferecer a condição necessária para suprir o que realmente precisa que ela faça. E aí a gente vai relacionar a água e os nutrientes com o terceiro ponto importante aí da inteligência emocional, que é a empatia. Oi? Sim? Tá certo. O Cacto Júnior está sinalizando aqui para mim mais uma vez que o Igor está nos trazendo ali uma outra referência, que é o seguinte: com essas raízes em expansão, o equilíbrio deve ser maior, com certeza. Quanto mais expandido, maior é a força e também maior é a sustentabilidade. E o Jonas está seguindo a gente aí também, seja muito bem-vindo, Jonas, e se puder divulgar, multiplicar, replicar, né? Convidar outras pessoas para participarem, para assistirem, para acompanharem esse circuito de lives de Janeiro Branco, realizado pela Mind Key, empreendedorismo. Todos serão muito bem-vindos, muito bem acolhidos e terão aí a oportunidade de desfrutar de várias benesses. Entre elas, participar de um grupo especializado com foco específico em receber uma mentoria para o desenvolvimento pessoal estratégico, com todas as orientações objetivas e funcionais,
e também contato e parcerias, né, ampliando a network com empresas, com empresários, com empreendedores, com profissionais aí que fazem parte do nosso hall de parcerias, de amizades e de trocas aí de informações e de trabalho conjunto. Então vamos lá. Falamos de 3 itens até agora, não foi isso? Falamos do solo, falamos das raízes, agora falamos da água e dos nutrientes, ou seja, solo, autoconsciência, raízes, autogerenciamento, água e nutrientes, empatia. Quanto maior for a minha capacidade de entrar em sintonia, entrar em conexão com o outro, maior vai ser a possibilidade do outro entrar em conexão comigo. E se eu e você estamos em conexão, em harmonia, em sintonia, a possibilidade e a vantagem de atingirmos tudo que nos é possível, tudo que nos foi disponibilizado nesse planeta maravilhoso e abençoado, com certeza conseguiremos. E aí o Jonas já está trazendo aqui o quê? Ah, entendi. O Cacto Júnior está falando que o Jonas também está trazendo aí, né, a contribuição dele, falando da importância dos frutos. E aí a gente vai falar dos frutos já já também, viu, Jonas? Que eles têm uma relação direta, inclusive, com os resultados do que cada um de nós faz com a própria vida, de como é que a gente utiliza a inteligência emocional para atingir os nossos sonhos, para realizar os nossos objetivos com a qualidade, com a dedicação e com o resultado que nós merecemos. Próximo item é o clima apropriado. Então, será que o vento, né, que está soprando, será que o sol que está batendo, será que essa planta, essa árvore, essa pessoa é uma pessoa que tem mais sensibilidade ao sol, menos sensibilidade ao sol, ao clima mais desértico, a um clima mais tropical, enfim. Tudo isso são elementos que também precisam ser considerados na nossa vida. E aí a gente fala do clima apropriado para a gente poder fazer a conexão com o quarto elemento da inteligência emocional, que é a habilidade social. Como é que eu me adapto? Como é que eu me relaciono? Como é que eu consigo fazer com que as pessoas cheguem até mim e como é que eu chego até elas? Então, essa habilidade social de conseguir agregar, conseguir multiplicar valores é determinante para a inteligência emocional. Vamos para a próxima. Agora sim, desenvolvimento de quê? De flores e frutos, Jonas. E aí, olha só, passei por todas essas etapas e as flores e os frutos, fazendo a correlação, estão diretamente relacionados a quê? Na inteligência emocional. A nossa motivação e aos relacionamentos. Até que ponto eu quero crescer? Até que ponto eu estou realmente disposto a fazer o que for necessário na minha vida, ou com a minha vida, ou com a minha energia, com tudo que eu já construí em termos de referência, em termos de evolução até aqui, né? A partir daquela germinação inicial, para poder potencializar e ocupar os melhores espaços, os melhores lugares, os melhores resultados. E isso passa por motivação, eu preciso querer e fazer. E também passa pela minha network, qualidade das minhas relações, dos meus relacionamentos com os vários grupos com quem eu interajo. Isso vai ser determinante para a construção, para a evolução e para a consolidação da minha inteligência emocional. Avançando mais um pouquinho. Adaptação à mudança. Vixe. De repente começou a chover sem parar, né? Raios, trovão. E aí, como é que eu, né, sendo uma planta que tem uma sensibilidade muito grande a esse clima mais chuvoso, vou sobreviver, vou lidar com essas adversidades. E aí a inteligência emocional
aplicada a desafios, ela vai exatamente me dar as condições necessárias para, muitas vezes, respirar fundo, estabelecer um ponto de equilíbrio, utilizar os recursos necessários, analisar o ambiente ao meu redor, buscar os pontos de apoio estratégicos para que eu consiga superar essas adversidades. Oi? Ah. O Cacto Júnior aqui está me dizendo o seguinte, que o Igor já está pontuando mais um elemento interessante aí para compartilhar conosco aqui. O que ele está dizendo ali? Resultados implicam também em resolução de conflitos. E aí, se a gente for pensar, dormir é um conflito, porque não se tem a garantia do acordar. Acordar talvez seja um conflito, porque não se tem a garantia de que tudo vai fluir bem no decorrer do dia. Então, tudo isso são reflexos de como a nossa inteligência emocional bem desenvolvida pode nos ajudar a transcender cada vez mais. E aí, temos mais um elemento ali que é a polinização cruzada. Como é que, de repente, nesse processo de amadurecimento, de crescimento, os pólens, né, eles começam a se multiplicar e se encontrar e se cruzar com outros. E a relação que a gente faz nisso, diga aí, Cacto Júnior. Aham. O Cacto Júnior está sinalizando para a gente que a polinização cruzada ela tem uma relação direta com o quê? Com a liderança estratégica. Ou seja, se eu sei tratar bem, se eu sei orientar bem, se a minha comunicação, a comunicação assertiva, a comunicação clara, objetiva, direta, bem definida, se eu consigo acolher, né, críticas, acolher orientações, trazer para próximo de mim as pessoas com quem eu convivo, as pessoas que fazem parte desse mesmo projeto empresarial e pessoal comigo, consequentemente, esse pólen cruzado, essa polinização cruzada, ela vai potencializar exatamente o quê? O florescer de muitos outros cactos júniors por aí, e aí, com certeza, a inteligência emocional ela vai ser ainda mais efetiva. E ciclo de renovação. Então a gente polinizou, a tendência o que, que é que vários outros cactos júniors possam nascer também, né? Várias outras pessoas possam se desenvolver também. E o que, que significa isso? Qual é a relação dentro da inteligência emocional que a gente entende por esse elemento? Aprendizado contínuo. Eu nunca posso deixar de me atualizar, eu nunca posso deixar de aprender. A partir do momento que eu cheguei a um ponto que eu acho que sei de tudo, aí a gente vai ter que voltar no tempo, resgatar Sócrates, para poder lembrar que no fundo a gente não sabe de nada. A gente é sempre um aprendiz, um eterno aprendiz. E sendo eterno aprendiz, aprendizagem contínua. Tem que estar sempre buscando estar antenado, porque o conhecimento externo de tudo que está acontecendo vai nos potencializar para que a gente tenha mais segurança. Quanto mais segurança e mais conhecimento, mais inteligência emocional. E aí, né, já caminhando para esse nosso momento rápido de hoje, né, a nossa live de hoje, né, quero aproveitar para dizer o seguinte: a inteligência emocional nos negócios ela é determinante. Por quê? Muito simples. Inteligência emocional pressupõe pessoas. Pessoas mais maduras, pessoas mais estáveis, pessoas mais seguras, pessoas mais inteligentes emocionalmente fazem a diferença, transformam a própria vida, transformam a vida das pessoas ao seu redor e transformam as organizações. Porque, no final, relações humanas estão dentro ou são primordiais para a sustentabilidade de qualquer negócio, de qualquer organização. E, para concluir aí essa nossa contribuição de hoje, né, eu quero agradecer e parabenizar cada um dos internautas que nos acompanhou, que esteve aqui conosco, especialmente aí meu grande parceiro Igor,
né, meu grande irmão Jonas, com as suas contribuições aí que ajudaram na reflexão, né? Oi. Cacto Júnior está mandando um cheiro para vocês, né? Um grande beijo. Ele se despede com muito carinho, com muito amor de cada um de vocês e diz que foi maravilhoso poder partilhar um pouquinho da experiência dele e da referência dele com cada um de nós. Vou deixar ele descansar um pouquinho, né? E aí quero aproveitar o seguinte: ontem nós lançamos, né, o nosso a abertura do projeto do programa de banco de talentos com a finalidade de quê? De que as pessoas enviem o seu currículo, se vocês querem, se você quer mudar a tua vida, transformar a tua vida através das 5 inteligências, começar a ocupar os lugares mais estratégicos dentro do mercado de trabalho, dentro das organizações, dentro do empreendedorismo. Então, aproveite essa oportunidade excepcional. Pega o teu currículo, envia para a MindKey, né, no nosso e-mail mindkey010@gmail.com ou através do nosso Instagram aqui, que é @mindkey010, e nós vamos coletar esses currículos, analisar, identificar os pontos de melhoria, identificar o teu potencial, né, dar um feedback para você e, consequentemente, a partir desse feedback, desse realinhamento, a gente começa a fazer a canalização disso, o direcionamento para as empresas parceiras que estejam precisando com pessoas com o teu perfil profissional, com o teu perfil comportamental. Então, aproveite essa oportunidade aí que a MindKey está disponibilizando com todo carinho aí, através da minha pessoa, através da pessoa do Ivo Ferreira. E amanhã tem mais live, como eu disse para vocês, janeiro das lives desenvolvidas, criadas pela MindKey, com o objetivo de quê? De trazer um pouco de conhecimento, fazer esse bate-papo mais descontraído aqui, né? E, consequentemente, te convidar. Venha fazer parte e desfrutar das melhores oportunidades que a MindKey vai ter para te oferecer no mercado de trabalho, no mercado de negócio, no mercado do empreendedorismo da nossa região e do nosso país. E aí, eu me despeço de vocês com muita gratidão, que Deus possa abençoar mais esse dia e que a semana ela continue sendo produtiva, frutífera e maravilhosa. Um grande abraço no coração de cada um de vocês.